Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. É verdade, na semana passada não tivemos cá no segundo episódio, mas sabem porquê? Nós temos uma bela razão. Sabem porquê? Porque primeiro, não vi os jogos. E segundo, também não havia assim grande coisa para ver. Também só não havia assim... Pronto, não é? Nós também vamos comentar já aqui a parte final, lá está, dos Denver Nuggets e OKC, que levou o jogo 7, e também os Celtics, que apesar de nós comentarmos nessa altura a tal lesão do Tatum, ainda ganharam um jogo no TD Garden e levou isto para jogo 6, mas os Knicks acabaram de ganhar. Entretanto, depois já tinha sido eliminados, embora nós já comentámos aqui que era previsível, não é? Os Timberwolves passar à frente dos Warriors e também os Indiana Pacers arrumar os Cleveland Cavaliers. E comigo para este episódio, lá está, para falar, como eu disse, mais principalmente do jogo 7. Do jogo 7 tivemos domingo, e fazer a previsão para as finais da conferência. Em primeiro lugar está aqui o Gonçalo. Esse não falha, lá está, não está atrasado como eu. Tudo bem, Gonçalo? Tudo bem, tudo bem. Vindo um fim de semana, pronto, não muito fácil, a dobrar, porque curiosamente foi o clube de Alvalade a lixar-me 2 vezes. A primeira por causa do Bolonenses, porque não conseguiram subir à segunda liga diretamente, e Pois, exato. depois foram coisas que aconteceram a partir das 6 da tarde, e que depois deram em festejos no Marquês de uma determinada equipa de Lisboa. Mas estamos bem, mas pelo menos temos ali um jogo 7 para animar um bocadinho. Obviamente também já tínhamos tido o jogo 6, como já falaste. Tínhamos também o jogo 6 entretanto, também ainda por ver. Mas estamos bem, já finais de conferência. É bonito vermos das 4 equipas que 3 são equipas consideradas de small market, portanto são equipas teoricamente mais pequenas no sentido da qualidade das equipas, mas no sentido do valor do mercado de cada uma das equipas. E depois ter os Knicks também dá sempre ali um outro elan, digamos assim. Com isto, estou muito entusiasmado para ver uma final Wolves-Knicks, que vai ser tipo a prova provada de que uma troca foi a melhor coisa que aconteceu às 2 equipas, o que é extremamente raro na NBA. Eu acho que esta é a troca das trocas, será sempre a única troca em que as 2 equipas ganharam. Porque temos 2 equipas nas finais de conferência, uma de um lado, outra do outro, e eu acho que ninguém pode contestar esta troca. Neste momento, eu acho que ninguém pode contestar. Mas cá estamos para ver estas finais. Nós é brincadeira, mas acho que ainda pode acontecer essas finais dos Timberwolves contra os Knicks para terminar quem ganhou realmente a troca. Quem foi o verdadeiro vencedor? Pode ser. Não é cá quem ganha o caneco, ou quem vai ser campeão, ou quem vai ter um banner, ou quem ganha o anel. Não, é para saber quem ganha a troca. Isso é que é mais importante. E a sério, repara, quando a equipa vencedora receber uma dessas 2 equipas, se forem as 2 à final, se receberem depois o troféu do Larry O'Brien, não vai lá aparecer vencedor das NBA Finals, ou seja, vai aparecer vencedor da troca Cat Randall, e em baixo o nome da equipa. E até o anel vai ter a cara dos 2, estás a ver no anel? Não, no caso, o anel vai ter a cara do canhão, exato. O vencedor da troca, exatamente. Portanto, se for tipo o Knicks a ganhar, é o Cat. Se for o Wolves, é o Randall. É o Randall, depois de lá tem o Donald DiVincenzo do lado, estás a ver? Ali no lateral, sim, mais no lateral. Sempre. Exato. E se houvesse mais piques, tinha que ter, não há neste caso, tinha ali a pique do outro lado, estás a ver ali, do outro lado, tinha lá pique 2029, mais ou menos. Muito bem. Também temos aqui o grande Pedro Quedas, já veio aqui algumas vezes, até para analisar connosco aqui lá está aqui as playoffs. Tudo bem, Quedas? Desculpa lá está esta demora, porque estamos aqui a brincar com esta questão. Estas questões engraçadas, não é? Estou contente de estar aqui e estou contente também. Acho que estou com o Gonçalo. Acho que o Wolves Knicks seria interessante, mas vou ser sincero, desde há muito tempo que não me acontecia chegar a umas finais de conferência em que qualquer combinação tem o seu interesse para mim. Não há nada que eu fique, isto outra vez, tipo que seca. Há algo de interessante em qualquer uma destas equipas ir à final e qualquer uma destas equipas ser campeã, não é? No caso do OKC, pronto, a vitória de um projeto tipo destes e de uma equipa tão jovem a ganhar. Um bocado também desmistificar
até certo ponto, aquela ideia de o prato da balança do experiência versus talento e qualidade, né? Pronto. Dos Wolves, pronto, será assim, interessante ver quantas mais crianças ilegítimas o Anthony Edwards fará se ganhar o campeonato, tipo, mais 15 debates em tribunal sobre se tem filhas ou não, é sempre interessante. E tanto Knicks como Pacers são equipas super interessantes, com histórias giras, e acho que, pronto, se os Pacers ganham o Haliburton Finals MVP, ninguém mais o cala sobre ser overrated ou não. Portanto, e os Knicks são os Knicks. Obviamente, o campeonato voltar a Nova York é daquelas coisas que... Ou seja, embora tecnicamente seja um bocado um ano de underdogs na final, excetuando o OKC, mas que são pseudo-underdogs pela falta de historial de lá estarem, deste plantel, mas ainda assim há várias coisas interessantes para a própria Liga vender com estas finais, portanto acho que está muito interessante, não há, portanto, os grandes nomes terem caído quase todos agora pelo caminho. Exato. E aliás, em alguns casos, pode ser os Timberwolves, se passar, é histórico. Nunca foram uma final da NBA, não é? Aliás, eles estão em back-to-back Finals Conference, coisa que nunca aconteceu, só foram antes uma vez no tempo do Kevin Garnett, não é? Na altura. E agora é back-to-back. E depois temos a questão dos Pacers que foram às finais, já são as finais desde 2000, lá está, já vão 25 anos que os Pacers já não vão às finais da NBA, e os Knicks também, que é 26 anos, que é desde 99, e pronto, e lá está, tirando os Knicks, todos os outros 3 equipas pode ser uma estreia, serem a primeira vez serem campeões. OKC, embora, OKC, mas no tempo de Seattle, mas isso, quando vier Seattle, Supersonics já não vai contar, exato, já não... Sim, aliás, eles descartaram o seu histórico, não foi? Eu tenho ideia que sim, que aquilo ficou... É estranho porque, tipo, eles depois não sabem muito bem o que fazer com jogadores como, por exemplo, como o Durant, que tecnicamente foi draftado por Seattle. Sim. O Durant jogou por Seattle durante um ano, se não me engano. Sim, foi um ano. Sim. Ou seja, o que fazer com essa época perdida do Durant, né? Tipo, parece que foi transferido de uma equipa para a outra, mas não foi. Pronto. Mas e pronto, e mal Seattle voltar, que eu não sei se já chegou a ser anunciado, mas eles já basicamente disseram que vai haver 2 de expansão, mas vamos ser sinceros, tipo, qualquer coisa que não seja Seattle e Las Vegas será um choque enorme, porque está mais que visto que vai ser Seattle e Las Vegas. Sim, Las Vegas por motivos bem óbvios, não é? Sim. Não há coisa, e Seattle, pronto, porque aquela cidade também, vamos ser sinceros, merece. Até porque continua a ser uma cidade que adora basquete, simplesmente não tem equipa há séculos. Sim. E continua a ser uma cidade que adora basquete e que perderam, e porque às vezes há equipas que perdem os franchises por falta de entusiasmo, do público, não é? Tipo, às vezes há equipas em certos sítios que têm muitas vezes estádios vazios e arenas vazias em jogos, e tipo, dá um bocado mau aspecto. Eu não sei se os Pelicans estão melhor, mas houve uma fase em que os jogos dos Pelicans era uma pobreza franciscana a nível de adeptos, tipo, lá a ver. Tipo, há certos clubes que têm assim esse tipo de problemas. Seattle nem era o caso, eles eram fanáticos. Tinham um estádio sempre cheio, perderam a equipa simplesmente porque o dono nos lixou, tipo, à grande. Então vamos para o Oklahoma, pá. Vamos para o meio do país, para o Oklahoma e tal. E pronto, já estávamos assim, eu estava a ter um debate no dia com amigos meus sobre que equipa é que faria mais sentido passar. Né? Porque se entram essas duas, tem de ser a oeste, porque não há outra hipótese, são as duas demasiado a oeste para não ficarem a oeste, e portanto basicamente estávamos a ver que havia 3 grandes candidatos a passarem para a Conferência Este, que seria cá em baixo New Orleans e Memphis, e lá em cima Minnesota, que provavelmente será o grande candidato, porque Minnesota faz todo o sentido num grupo com Chicago, naquela divisão. Naquela divisão. Faz todo o sentido reorganizar uma divisão com aquela zona ali. E pronto, este seria giro também. Enquanto ali Memphis, lá está, tem os Pelicans, tem ali, não é assim muito longe, tem ali, lá está o KC, e pronto, e a malta de Texas. Acaba por fazer daquele grupo tipo Texas e Atlanta, tipo, pronto. Exatamente. Mas pronto, mas seria interessante. Vamos, estas conversas interessantes, malta, que vamos voltar a ter, não é? Quando isto for mais a sério, vai-se ter que voltar a ter essas conversas. Mas antes de começar a falar dos playoffs, temos os playoffs da Liga Betclic, não é, Gonçalo? Que
na semana passada fizemos um episódio até exclusivo para o basquetebol nacional, em que eu comentei a parte feminina que tivemos as finais, não é? Que o Benfica foi bicampeão, e tivemos tudo do teu lado, não é? Tiveste a comentar o jogo 1, não é? Dos playoffs do lado masculino, em que na continuação não houve assim grandes surpresas, não é, Gonçalo? No resto desta primeira ronda. Sim, tivemos só, neste caso, uma série a ir à negra, digamos assim, porque esta primeira ronda foi tudo à melhor 3 jogos, sem grandes surpresas. Os 3 grandes acabaram aqui por avançar para a segunda ronda, tanto o Futebol do Porto como o Sporting, tal como o Benfica. O Benfica derrotou o Vitória, como eu já tinha falado já na semana passada, o jogo 1, um jogo um bocadinho mais equilibrado, mas também porque o Benfica também teve algumas dificuldades perante uma equipa do Vitória, e também o Vitória bem organizado também aqui causou aqui alguns problemas nesse primeiro jogo. No segundo jogo o Benfica também, apesar de jogar em Guimarães, também conseguiu manter sempre a sua consistência, acabou por fechar a série, acabaram por vencer por 88, 60 e 68. Depois também na série do Foco do Porto com o Imortal, novamente, sem grandes problemas, o Porto conseguiu também aqui eliminar o Imortal, com se calhar um jogo um bocadinho mais equilibrado, se calhar o segundo jogo, perdão, do que propriamente a primeira partida desta série. Novamente, também no jogo 2 acabaram aqui por vencer por 95-84. E depois também, num jogo um bocadinho também à imagem da série do Porto com o Imortal, temos então aqui a série entre o Sporting e o Galitos do Barreiro, que o Sporting venceu sem grande dificuldade em casa, no pavilhão João Rocha, e depois acabou aqui também por vencer no Barreiro, um jogo também muito equilibrado. O Sporting venceu por 5 pontos por 88-83. Depois, na outra série também da primeira ronda, temos aqui o confronto entre o quarto e o quinto classificados, no caso o Oliveirense e a Ovarense, em que, novamente, eu tinha comentado isso com o António quando estávamos a fazer a antevisão, não descartávamos de nenhuma forma a possibilidade desta série ir a 3 jogos, ir à negra, digamos assim, e foi exatamente isso que aconteceu. Temos também aqui no primeiro jogo a Oliveirense a vencer, portanto, as equipas no jogo 1 e 2, as equipas caseiras, digamos assim, acabaram por vencer. A Oliveirense venceu o primeiro jogo e depois o Oliveirense venceu o segundo jogo. No terceiro jogo, neste caso aqui realizado em Oliveira das Meias, tal como se esperaria, super, super equilibrado, super renhido. Temos aqui uma surpresa, digamos assim, que foi aqui o Oliveirense a vencer por 1 ponto a equipa de Oliveira das Meias, um jogo também até à última, um jogo sempre muito equilibrado, não houve aqui grandes vantagens, digamos assim, a nível de marcação de pontos. Só vos dizer que a maior vantagem que tivemos neste jogo foi de 6 pontos. E foi para a equipa do Oliveirense, e para o Oliveirense a maior vantagem foi 5 pontos. Portanto, acho que isto demonstra claramente, claramente aqui o equilíbrio na partida. Também houve 13 mudanças de liderança da partida, tanto de um lado como para o outro, que é também extremamente equilibrado, e que a Oliveirense acabou por vencer e passar para, neste caso, a Final Four, digamos assim, ou as meias finais, como queiram chamar. Obviamente que Benfica iria sempre emparelhar com o vencedor do quarto ou quinto lugar, no caso, o Benfica irá defrontar então a equipa do Oliveirense e depois, obviamente, o Futebol Clube do Porto irá defrontar a equipa do Sporting Clube Portugal. Neste caso, estas séries já serão a melhor de 5 jogos. As séries iniciam no dia 22 de Abril, com o jogo entre o Benfica e o Oliveirense, portanto, depois da manhã, e depois também no dia a seguir, na sexta-feira, temos aqui então o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting às 7 da tarde de sexta-feira. Depois também no sábado às 4 teremos então aqui o Benfica contra o Oliveirense novamente no pavilhão Fidelidade, e depois também no dia 25 de maio, portanto no domingo, assim é que é, teremos então aqui o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Novamente o Benfica joga os 2 primeiros jogos em casa, depois o terceiro e, se necessário, o quarto serão em Ovar, e depois a negra será no pavilhão do Benfica. No caso do Futebol do Porto com o Sporting, é a mesma coisa. Os 2 primeiros jogos no Dragão Arena, o jogo 3 e, se necessário, o jogo 4 teremos então no pavilhão João Rocha, e depois a negra será aqui então na Dragão Arena. Mas, novamente, já temos aqui então para depois da manhã aqui
4 dias bem recheados de basquetebol e acho que com muito equilíbrio à mistura, particularmente mais ali a série, se calhar, entre o Floco do Porto e o Ovarense, e o Sporting, mas é preciso ter muito cuidado também com esta equipa do Alvar e com esta equipa que o Benfica irá defrontar também nas meias finais dos playoffs. Exato, e já estamos a chegar à fase final, digamos assim, dos playoffs, cá está, tal como a NBA, não é? Nas meias finais e isso, e vamos ver como é que vai ser aqui do lado nacional, como é que vai ser, e lá está, a malta acompanha, não é? Como o Gonçalo diz, já começa daqui a dia 22, não é? Quinta-feira, depois vai ser fim de semana, e normalmente joga um, joga o outro, não é, Gonçalo? É sempre dias diferentes, por isso a malta, lá está, pode ir acompanhando. Exatamente, é isso, já estava definido desta forma, portanto, mesmo que houvesse negra, no caso, nestas primeiras rondas, e mais alguma primeira ronda, o emparelhamento seria sempre este, obviamente ali para a equipa de Alvar, pronto, tecnicamente tem menos um dia de descanso, tem menos ali uns dias de descanso, mas é assim o emparelhamento, assim ficou ditado. Sim, é um bocado como a NBA, não é? As equipas que vão à negra ao jogo 7, depois na ronda seguinte, normalmente, não é? Tem menos ali, menos descanso. Olha, por exemplo, o jogo KC, não é? No caso do jogo Oklahoma City Thunder, não é? Que vão ter que já vão ter que jogar, lá está, com poucos dias de descanso, comparando, lá está, com os Timberwolves, mas é normal, os Timberwolves despacharam o assunto em 5 jogos. Muito bem, voltando para a NBA então, vamos começar em que lado? Podemos começar do lado oeste, exato. Do lado oeste, tivemos então no lado oeste os Boston Celtics, não é? Que foram eliminados, coisa que lá está no episódio que gravámos na semana passada, já estávamos aqui a prever, principalmente porque, para além daquela derrota, Jason Tatum teve aquela lesão, não é? Que depois nós na altura até informámos que foi mesmo do Aquiles e que, pronto, para o ano é quase para esquecer, apesar de, opa, mesmo sonar mais otimista, ele regressava em abril ou isso, mas malta, eu acho eu não estou a ver esse Tatum a regressar a faltar 2 semanas para acabar a regular, chegar lá, hey guys, vamos lá jogar isto para os playoffs e tal, acho muito complicado, mas pronto. Depois saiu reportes a falar da questão do Jaylen Brown, não é? Dizem que tem problemas no menisco, vamos ver, não é? Até agora só sabemos disso, vamos ver como é que vai ser a comunicação oficial dos Celtics, se realmente é menisco ou não, mas que eu acredito que possa ter havido problemas do joelho, porque aliás já na fase final da fase regular notava-se que realmente já estava ali a jogar esforço e até a jogar para a questão de 65 jogos. Mas pronto, e depois as questões da off-season, não é? Que já, atenção, já era falado antes de arrancar a série de playoffs, já se falava. O repórter até foi do Shams a dizer que vai haver ali mudanças que obviamente é por causa da second apron, da luxury tax e essas implicações todas, em que já se fala muito em nomes, como lá está o Jrue Holiday, que é à cabeça, e depois Porzingis, pronto, mais uma post-season condicionado, desta vez com a tal gripe que não sabemos o que é, não é? E vamos ver, atenção, vamos ver como é que vai ser para agora o basquete, não é? Vamos ver como é que será. E depois já há outros nomes, obviamente, principalmente o Sam Hauser, por causa do contrato, é o tal contrato porreirito para trocar. Mas pronto, na altura gravámos na tal lesão do Tatum, embora já estávamos a prever que a série já estava praticamente a fechar. É verdade que os Celtics no TD Garden fizeram aquela cena de epá, não vamos ser eliminados em casa, ganharam o jogo, não é? Onde o Jaylen Brown, Derek White fez o jogaço e isso tudo, mas os Knicks no jogo 6 que a pressão, vamos ser sinceros, estava do lado dos Knicks, não é? E até estava com o receio de, pá, quando a pressão está do lado dos Knicks podemos ter uma cena a Knicks, não é? Mas não, acabaram por ganhar e ganharam bem e passaram bem esta série. E passando para ti, quedas também para comentar a série no geral. Tivemos aquele início, aquele 2-0, não é? Dos Knicks, que não estava das previsões, até nos adeptos mais otimistas daquela malta de Nova Iorque, acho que não estavam em poucas previsões dessa malta, mas entretanto, pá, lá está, os Celtics responderam, tiveram o tal jogo 4 que foi a lesão do Tatum, mas atenção, a lesão do Tatum, os Celtics estavam a perder, não é? Por 9 pontos, salvo erro, ou 10, e a faltar 3 minutos. O jogo estava perdido de qualquer forma, não foi por perderem o Tatum que perderam esse jogo, portanto eles iam ficar 3-1 com ou sem Tatum. Exato. Mas o que é que tu achaste desta série de modo geral, Quedas, e também se ficaste surpreendido, entre aspas, porque realmente isto foi um upset, porque estamos a falar dos Celtics que eram o maior candidato do Oeste, não é? Claro que sim, e obviamente que fique bem claro que
que ninguém venha agora fazer comentários retroativos de eu estava plenamente à espera que a final de conferência fosse Pacers-Knicks, porque ninguém estava a prever isso. Com os Pacers ainda assim havia um bocadinho mais de esperança de pelo menos darem muita luta, coisa assim, mas ninguém estava a prever Celtics ser eliminado pelos Knicks de todo, até porque a única coisa que os Knicks, na altura, quando estávamos a antever, era que esperava que pudessem fazer, era fazer o jogo acelerar. Mas os Celtics tinham as armas para acelerar o jogo também, e onde se notou, o que eu acho que se notou foi, mesmo com os ótimos defesas individuais que os Celtics têm, nunca conseguiram bloquear totalmente o Brunson. O Brunson conseguiu sempre arranjar, eles conseguiram a espaços bloquear o Towns, mas o Brunson foi sempre capaz de arranjar maneira de tornar eficiente. Mas acima de tudo, o que aconteceu foi, acho que tivemos um sintoma dos Celtics de antigamente e um sintoma dos Celtics de agora. O de antigamente foi que é o regresso dos Celtics, que nós falámos muitas vezes já, que é o ano passado os Celtics foram campeões porque conseguiram inverter aquela tendência que tinham de começar sempre jogos ou series a meio gás, na confiança que mais tarde ou mais cedo iriam ganhar porque tinham muito talento. A coisa resolve-se. Ou o triplo vai caindo. O ano passado nunca tiveram esse tirar do pé do pedal, foram campeões. Este ano sentiu-se claramente que o pé estava outra vez um bocadinho fora do pedal, notou-se, mas acima de tudo o que se notou, houve um grande erro estratégico. Falámos disso em relação a outras equipas noutra vez na divisão, que é a ausência de plano B maniatou por completo os Celtics. Porque os Celtics jogam a matemática. E é uma escolha correta. Mas na gestão real de um jogo, se o lançamento pura e simplesmente não está a entrar, tem de haver um plano B. Tem de haver outra coisa. Tem de haver... E a verdade é que os Celtics foram teimosos e o Mazzulla foi teimoso, porque este ano, o tempo todo, resultou que era, se não estão a entrar triplos, lançam-se mais 20 triplos por cima disso, porque alguns vão de entrar e a matemática vai mais tarde ou mais cedo estar do nosso lado. E a verdade é que, já tivemos equipas que tentaram fazer isso, e não é que as equipas tenham sido más, eram equipas muito boas e quase resultou, como por exemplo os Rockets, que simplesmente embateram contra uns Warriors muito impossível, muito difíceis de eliminar, e que quase foram. Mas na altura o que lixou em parte os Rockets foi uma falta de plano B, porque era tudo lance livres ao triplo, lance livres ao triplo, lance livres ao triplos, e depois, quando as duas coisas foram cortadas, quando deixaram de marcar as faltas ao Harden e os triplos já eram de entrada, não havia outra solução. Os Celtics tiveram um bocadinho isso. E ainda por cima, é especialmente absurdo com os Celtics, porque uma coisa é se dissessem que a equipa estava de tal modo construída para lançar triplos que não tinham hipótese de fazer mais nada. Não é necessariamente o caso. Eles têm jogadores perfeitamente capazes de executar mais perto do cesto, até no mid-range. Simplesmente escolheram nunca o fazer. E o próprio Tatum, muitas vezes, que teve vários bons jogos, aliás, tristemente e ironicamente, provavelmente o melhor jogo do Tatum em todos os playoffs foi o último em que se lesionou. Exato, ele antes de lesionar estava a ter um jogo absurdo, incrível, mas muitas vezes via-se que nos Celtics, e o Tatum até certo ponto um bocado como líder, por exemplo, da equipa, era a quantidade, o Tatum, que não tem um mau jogo de mid-range e que sabe atacar o cesto quando quer, era só step back three, o tempo todo. Sempre, a mesma jogada. Naquela de mais tarde ou mais cedo vão entrar. E enquanto eles decidiam mais tarde ou mais cedo vão entrar, tinhas os Knicks, que são uma equipa que ataca o cesto a toda a hora, constantemente, não fazem mais nada, é só atacar o cesto, porque sabem que ou vão ter um lançamento de alta percentagem de conseguirem perfurar a defesa, ou muitas vezes vão conseguir uma falta. E se a coisa entupir mesmo muito, é porque eles tiveram de ter um double team e mandam a bola para fora, e embora eles não sejam letais, snipers de linha de triplos, têm vários jogadores que conseguem pelo menos meter alguns triplos, pelo menos triplos suficientes para fazer com que a equipa não possa simplesmente empacotar todo no garrafão. Ao contrário de uma equipa, por exemplo, sem querer reatar feridas nossas, como a nossa, nós gostamos muito até que querem fazer-nos mal,
mas as equipas sabem que basta meter os 5 todos dentro do garrafão, que se nós metemos para fora não vai acontecer nada de especialmente bom. Os Knicks têm essa estratégia correta, mas pronto, mas com outras armas. E acima de tudo, eu acho que os Celtics pecaram foi que os Knicks têm alguns jogadores que executam bem a nível defensivo, mas como um todo não são uma boa equipa defensiva. E eu continuo sem conseguir ter totalmente a certeza se nos jogos em que os Celtics marcaram poucos pontos, quanto disso foi Knicks a saber apertar o cinto quando foi necessário, ou quanto disso foi simplesmente os Celtics a não tirarem partido de uma defesa que era vulnerável e tinha pontos vulneráveis para atacar, mas que simplesmente nunca foram atacados da forma correta. Exato, eu concordo. Nós eu e o Gonçalo já comentámos isto, e atenção, é verdade que isto acho que foi mais notório nos primeiros jogos, mas depois foi um bocado repetindo, lá está, nos outros, mas pronto, no TD Garden lá os Celtics deram uma boa resposta, como eu disse, boa exibição, e não só, eles estavam naquela missão de do it for Tatum, como aparecido nas bancadas, não é? Malta ali com os cartazes e isso, e pronto, naquela cena de não quererem ser eliminados em casa, e depois lá em Madison Square Garden, lá foi os Knicks que estiveram uma noite e com o público, pá, espetacular o ambiente, pá, digam que disserem, aquele ambiente de Madison Square Garden tem sempre aquela aura de especial, não é? Que é realmente muito, muito espetacular. E até um dos momentos, por exemplo, dessa série foi o Mitchell Robinson, que pronto, estava a levar o Eka-Mitch, não é? E que estava a falhar, lá está, os lances livres, mas o público do New York Knicks ali, mesmo após ter falhado os primeiros lances livres, e ali a lance livre aí na quinta ou na sexta vez, e o público lá a bater pau, e mesmo quando ele falhou, o pessoal na mesma, pá, que é sempre bom. E atenção, Mitchell Robinson, que é se calhar o mais, agora que estou a pensar, se calhar o mais antigo da equipa, porque ele teve antes do Brunson, Mitchell Robinson, por isso pelo menos da malta que joga realmente aquela rotação de 7, 8 jogadores, eu acho que é o mais antigo. Porque lá está, o Brunson veio depois dele na free agency. E realmente, lá está, é um sinal de respeito, claro, dos adeptos que têm para um jogador da casa, vamos dizer assim, já está há muito tempo na equipa. Knicks passou então, vai enfrentar os Pacers que, pronto, eliminaram os Cavs, não é? Que em casa, lá está, já não fizeram igual aos Celtics, não conseguiram prolongar a série. Donovan Mitchell estava ali algo condicionado, no tal lesão que sofreu ali no intervalo do jogo 4. E agora vamos ter este confronto, Gonçalo. Pacers-Knicks, que vai ser bem engraçado, não é? Aqueles Pacers com aquele motor bem oleado e a jogar com a velocidade contra os Knicks, que também, se aquela malta estiver endiabrada, não é? No ataque, cuidado, podemos ter um jogo de um festival de pontos, não é? Pelo menos uma série que acho que vai ser longa já agora vai ser uma série longa, mas eu estou a ver nessa série longa pelo menos os 2 jogos com uma pontuação maluca. Sim, vai ser de facto uma série interessante. Tivemos a mesma série entre as duas equipas o ano passado e acabou com a Indiana a ir às finais de conferência. Na altura, obviamente, também creio que não havia Karl Anthony Towns ainda. Pois, exatamente. Sim, exatamente. Não havia Karl Anthony Towns ainda. As equipas estavam um bocadinho diferentes. O Randall estava lesionado na altura enquanto estava nos Knicks. Normalmente, equipas um bocadinho diferentes, não mudaram muito, mas um bocadinho diferentes na forma, com pequenas mudanças, conseguiram fazer aqui grandes mudanças. Eu sei que me faz sentido, isto está a parecer muito estranho, mas pronto. Mas vocês perceberam. Sim, de facto, vai ser. Eu acho que também poderá ser uma série relativamente longa, sim. Eu acho que isto em 6 jogos, eu acho que a coisa fica resolvida. Vai ser uma série muito, muito dura, muito física. Acho que um bocadinho a imagem da série anterior, em que eu tinha dito que o OG Anunoby, o Mikal, o Josh Hart iam ter um papel fundamental nesta série. Também digo o mesmo agora, porque eu acho que o OG, o Josh Hart e o Mikal também vão ser muito importantes nesta série, um bocadinho também nos dois lados do campo. Vai ser sempre um bom espetáculo ver sempre Haliburton e Brunson a ir
a irem um contra o outro, não obviamente no sentido do matchup, mas termos os dois grandes jogadores a jogar em palcos como este é sempre muito bom. Estou muito curioso para perceber como é que as coisas vão encaixar. Curioso também para perceber se o Miles Turner vai continuar a ter o mesmo impacto que teve na série não só contra os Bucks, mas depois também agora esta última. Feito aos Cavs, perdão, a minha memória está péssima. Esqueci, tive agora aqui uma pequena branca, desculpa. Viste já Bafos, aquele jogo que ele fez no Festival da Bafos, foi para aí 5 ou 6 Bafos. Já tive agora aqui uma pequena falha na memória. Mas também curioso para perceber como é que ele vai encaixar, porque também digamos que os Knicks não lhe vão dar o espaço que os Cavs e que os Bucks lhe deram. São formas de defender um bocadinho diferentes. Também curioso para perceber como é que a coisa vai correr. E depois, obviamente, também todo o impacto que o Mitchell Robinson possa ter na rotação. Também perceber de forma como o McBride também poderá entrar aqui nesta rotação. Eu não me parece que tenhamos aqui rotações muito grandes nas duas equipas, não me parece. Se vir os Pacers com uma rotação a 8, se tanto, já é bom, e ver ali também, obviamente, os Knicks ali com uma rotação mais de 7, 8 jogadores. Mas, novamente, podem ter muito curtos, acho que é perfeitamente normal que assim seja. Mas é isso, e obviamente também do lado dos Pacers também obviamente a questão dos bases, particularmente do Nembhard, que eu acho que vai estar ali mais focado em defender o Brunson, me parece um bocadinho mais por aí. Também pode culpar, da mesma forma que nós na série anterior falávamos na questão do Garland poder ser explorado na defesa pelo Nembhard ou pelo Nesmith, eu acho que temos de fazer o mesmo argumento para a questão do Brunson, porque também o Nesmith também acompanha muito bem a navegação entre bloqueios que o pode receber ali por parte de algum jogador dos Knicks. Eu acho que nesse aspecto estamos aqui a falar de certa forma vamos ter uma série um bocadinho parecida entre Pacers e Cavs, mas com as devidas comparações, porque depois obviamente aqui a equipa, obviamente os Knicks são aqui outra qualidade, digamos assim. Eu acho que vamos ter Knicks em 6 jogos, talvez 5. Não é por eu achar que os Knicks são completamente superiores a estes Pacers, mas parece-me, devido à intensidade que têm defensivamente, também a forma como estão a jogar, com toda a motivação que têm vindo a crescida, terem eliminado os campeões em título, mesmo que tenham estado sem o Tatum ou o que seja, mas foram claramente a melhor equipa ao longo de toda a série, frente a uns Pacers que eu novamente gosto. Quero tentar perceber se vão tentar atingir o mesmo nível de intensidade na defesa como tiveram já nestas duas séries, frente a Bucks e frente a Cavaliers, que do ponto de vista defensivo não é que estivessem mal, mas não foram poucos os jogos em que eu vi claramente o ataque dos Pacers a ser realmente testado neste caso contra esta equipa dos Pacers. Portanto, estou curioso para perceber como é que isso irá correr, mas acho que Knicks em 6 jogos, se um bocadinho mais otimista, acho que em 5 jogos conseguem fechar. Lá está, eu acho que vai ser longo. Mas vou passar aqui para o Quedas também para dar a sua opinião e a sua previsão para esta finais de conferência. Que será que vamos ter a Haliburton a fazer isto, Quedas? Sim, é das coisas que eu acho que ambas as equipas têm uma enorme consistência no ataque e até variedade das formas de marcar. Quando falámos há bocadinho de equipas que não têm plano B, no que respeita ao ataque, tanto Pacers como Knicks têm todas as formas e mais algumas de marcar pontos. Por vezes é avalanche triplos, por vezes é ataque ao cesto, também tem mid-range. Há um bocadinho de tudo em todas estas equipas. Tanto os Knicks como os Pacers têm vários jogadores que executam no mid-range sem problema, para quando os jogos apertam,
No caso dos Pacers, um pouco mais é um bocadinho mais os postos que jogam no mid-range, chamamos-lhe assim, o Siakam e o Turner a espaços. E no caso dos Knicks, tens alguns bases que gostam de entrar para um bom mid-rangezinho, e o posto, na verdade, é que gosta de ficar cá mais fora. Mas eu acho que a nível do ataque, e pronto, quando nós prevemos que vai ser uma eliminatória cheia de ataque, isso parece-me razoavelmente expectável, chamemos assim. Por outro lado, a grande questão é, nenhuma destas equipas é incrível na defesa, mas ambas têm a capacidade de defender muito bem em momentos. Ou seja, não são equipas que vão ter uma defesa consistente, muito boa o tempo todo, mas em certos momentos conseguem, né, meter ali a tranca durante um bocadinho e defender bem. Ou seja, acho que mais do que em qualquer outra eliminatória vai ser claramente uma final de conferência de runs. Ou seja, vai depender muito de quem faz a run correta no momento correto. Eu acho que vai depender muito disso. E é por isso é que eu acho que os jogos vão ser muito imprevisíveis, porque não acho que vais ter... Acho que vais ter jogos em que uma das equipas vai disparar e de repente e o jogo vai ficar terminado durante um bocado e uma equipa vai desistir. Acho que vai ser um jogo muito... Vai ser uma eliminatória muito incerta nesse sentido, porque não vai ser super fácil perceber exatamente para que lado é que a coisa está a virar por causa destas runs. Ainda assim, tenho numa eliminatória de ataques, tenho um pouco mais, marginalmente mais confiança, ainda assim, no ataque dos Knicks, e acho que eu concordo que isto vai ser longo e que vai ser, mas acho que até porque fica bonito assim, com um historial tão grande de rivalidade, estender a jogo 7, e a minha previsão seria Knicks em 7, mas acho mesmo que vai ser uma daquelas eliminatórias em que a qualquer momento pode virar para qualquer lado de forma totalmente imprevisível, porque é um bocado o que estas equipas são. Tipo, equipas que atacam absurdamente bem e que defendem bem de vez em quando é preciso. É uma questão de saber se escolhem bem esses momentos para saberem defender bem. E eu acho que vai ser uma série, na minha opinião, competitiva, no sentido de vai ser um bocado taco a taco, mas eu não me surpreendia, tal como aconteceu no ano passado, acho que vocês recordem, que é, imagina, os Knicks ganham o primeiro jogo, dão uma coça aos Pacers, mas os Pacers no jogo 2 dão uma coça aos Knicks, fica empatado, depois isto alastra, ou seja, até jogo 5, em que tu vais ver pelos resultados, mas meu Deus, os Knicks, quando ganham os Knicks, foi acima de uma dúzia, foi lá está 14, 15 ou quase 20 pontos, e os Pacers a mesma coisa, ou seja, eu não admirava que acontecesse isso, lá está, que houvesse, imagina, um empate, que até podemos ir a jogo 7, não é? Ou seja, ali um empate ali no jogo 6, mas vamos ver pelos resultados, lá está, como eu disse há pouco, de pontuações malucas, mas que uma equipa vai ganhar, lá está, olha, pegar este jogo 7 em que chega ao ponto do quarto período é um bocado, pá, outra equipa está a ganhar 20 e tal pontos e pronto, não é? E depois entra a malta do garbage time que até pode reduzir um bocadinho, não é? Como foi, por exemplo, os Warriors, não é? E pronto, se o resultado acaba por falir e ajustar um bocado, mas eu estou à espera um bocado disso, é um bocado o que estavas a dizer, que é um bocado dependente para o lado de onde é que vai, se o triplo lá está dos lados dos Pacers, se aquela malta continua, dar-me um exemplo, se aquela malta Nembhard, Nate Smith, Turner, mesmo a Oliver tiver uma noite hot na linha de 3 pontos, os Pacers podem chegar ao fim e já ter o jogo arrumado no final do seu período. E mesmo que seja uma Madison Square Garden. E depois os Knicks respondem o próximo jogo e andamos assim. Lá está o tal tac-a-tac, não é? Ganhas tu, ganho eu, ganhas tu, ganho eu, e ser uma competitiva, ou seja, ser uma série competitiva nesse sentido, ou seja, que vai-se, lá está, ganha uma equipa e ganha outra. Já a minha previsão, eu passei, lá está, diferente, eu vou meter aqui Pacers, vou meter aqui os Pacers, porque eu acho que a equipa que está em melhor forma, até diria dos playoffs, embora entre eles os Timberwolves, e eu vou um bocado por aí, sinceramente, porque os Knicks, é verdade que tivemos bons jogos nos Knicks nestes playoffs, mas acho que os Pacers, vejo-me, lá está, como eu disse, usei um termo, uma máquina mais oleada,
um ataque mais fluido, ali há umas peças defensivas que confio, lá está o Nembhard, o Nate Smith, o Siakam também tem aparecido quando é necessário, o Miles Turner, tal como o Gonçalo diz, eu espero que apareça também nesta série, como apareceu, por exemplo, nas séries anteriores, no lado defensivo, e eu por isso eu vou incluindo para o lado dos Pacers, mas atenção, não dou o favoritismo total. Se ganhar os Knicks, imagina, se ganhar os Knicks em 6 jogos, também não ficava admirado, sinceramente. Mas eu vou meter Pacers em 7 até. Acho que vai ser em 7 jogos. Isso quer dizer que vão ser eliminados de Madison Square Garden. E era giro que o Haliburton fizesse ali um triplo no meio da rua para fechar o jogo e fizesse isto. Está tudo escrito para isso acontecer. E é curioso. Assim teríamos um novo vilão. Assim teríamos um novo vilão em Madison Square Garden. Em vez de ser Trae Young, era o Haliburton agora. E é curioso, estamos aqui a falar na questão dos Knicks se calhar terem mais favoritismo. Eu juro que por esta altura, o ano passado, toda a gente tinha os Knicks a passar contra os Pacers. E depois houve aquele jogo 7, que foi um festival triplo dos Pacers, no Madison Square Garden, que quer dizer, a série já tinha terminado ao intervalo. Aquilo foi... Eu acho que podemos correr o mesmo risco de se calhar a voltar a ver muito os Knicks com maior favoritismo, digamos assim, ou com ligeiro favoritismo. E depois temos uns Pacers a aparecer completamente quentes, como já temos tido ao longo destes playoffs, a poder virar isto tudo. E é tal coisa, acho que... E o próprio Reggie Miller já o disse, se o Haliburton não consegue, com os Pacers, consegue chegar às finais, pá, acho que tem um lugar muito especial na história dos Pacers e eu acho que o Reggie Miller não chegou a dizer um lugar acima dele na história dos Pacers, mas disse alguma coisa do género, que é um feito que só mesmo comparável àquelas alturas, obviamente, durante os anos 90 e tudo mais, com 90 também, com o Reggie Miller, mas pronto. Embora, lá está, o Reggie Miller fez parte da tal equipa que foi às finais, não é? Em 2000, em que ele era a grande estrela, ou seja, o Haliburton se levar uma final, basicamente igual ao enorme feito, lá está, do Reggie Miller, embora, pronto, o Reggie Miller, estamos a falar de um jogador que foi draftado lá e teve lá está, quase 20 anos, né? Jogou sempre lá, nos Pacers, e a nível de questões de lenda e de histórico, pá, ainda pesa mais, lá está, o Reggie Miller, mas pronto, o Haliburton muito provavelmente vai superar, lá está, que eu estou a ver aqui os 5 All-Stars e as 3 All-NBAs do Reggie Miller que teve em 18 anos. Mas pronto, mesmo assim, Gonçalo, antes de passar para outra série, uma pergunta aqui para desanuviar e para brincar um bocado também contigo. Eu sinceramente acho que isto deve ser resolvido num ringue de wrestling, não era? Está a ser tão promovido. Não era? Eu acho que devia ser feito, não era? Primeiro jogo, não é? Em vez de ser... Repara que é curioso, porque isto, para quem não sabe, o Brunson e o Haliburton apareceram uma vez no SmackDown, que é aquele programa semanal da WWE, e eu acho que é curioso porque nós falamos sempre que os Simpsons têm aquela capacidade de conseguir prever o futuro. E é curioso que isto já foi há um ano, quase um ano, e temos neste momento um combate no ringue. Eu fazia assim, um combate no ringue entre o Haliburton e o Brunson, ou um tag team, um tag match em que tenhas, tenhas um Logan Paul como o heel com o Haliburton contra um Brunson ali, o Jay Uso, pode ser. Não, Gonçalo, James Johnson dos Pacers. Toda a gente do mundo quer ver o James Johnson. Não. Eu meti esse senhor como árbitro, porque se houvesse alguma questão, ninguém se ia meter com ele, porque arriscava-se. O James Johnson e o Karl Anthony Towns. Pronto, metes o Benedict Mathurin, que acho que era gajo que alinhava essas coisas. O Benedict Mathurin e do outro lado o Karl Anthony Towns, pronto. Para mostrar que não é soft guy, estás a ver? Muito bem. Passando para o outro lado, pronto, tivemos os Minnesota Timberwolves que acabaram por eliminar os Warriors em 5 jogos, que nós também estávamos aqui a comentar, lá está na semana passada, que depois da questão da lesão do Curry, que é verdade, quando o Curry lesionou-se no segundo período do jogo 2, acho eu, foi jogo 2, os Warriors ganharam esse jogo, é verdade, mas pronto, depois o resto, os Wolves mostraram superioridade, foram mais fortes e também era um bocado normal. Se do outro lado o melhor jogador ofensivo é o Jonathan Kuminga, também... A coisa não está famosa.
Ok, esta história é muito engraçada. Nós lembramos que o Jonathan Kuminga, no play-in, isto passando até no play-in, e nos primeiros jogos de playoffs, não fazia parte daquela rotação de até de 8 ou 9 jogadores. O Gui Santos, o brasileiro, que andava aí na G-League e depois afirmou-se, fez parte do plantel principal dos Warriors, estava à frente dele. E agora acabas os playoffs com o Jonathan Kuminga nos últimos 2 ou 3 jogos da equipa ser o melhor jogador ofensivo daquela equipa. Isto realmente na NBA tudo muda e muda em semanas. É um espetáculo. E atenção, estar doido na situação dele, que ele vai ser o restricted free agent e vamos ver o que é que os Warriors vão fazer. Se vão renovar, se sign and trade ou pronto, vai ter com o Sean Marks dos Brooklyn Nets, que vai ter oferecer um contrato aí churudo, pronto. Vamos ver como é que vai ser aqui o futuro do Kuminga e dos Warriors, que esta questão de Kuminga pode afetar um bocado a questão dos Warriors, até pela questão do payroll e até, lá está, uma situação de sign and trade, pode acontecer aqui uma vinda de um jogador aí, ou de um par de jogadores para os Warriors. Mas focando nos Timberwolves que passaram, e pronto, mais uma vez, grande série do Julius Randle e Anthony Edwards também fechava bem a série. Também. Já agora aqui um destaque aqui para o Anthony Edwards que fechou bem a série. Que vão enfrentar então o Oklahoma City Thunder que tiveram que ir ao jogo 7. Tiveram que ir ao jogo 7 contra os Denver Nuggets que já tinha um jogador que só tinha um ombro, que era o Michael Porter Jr. e depois no jogo 7 apanhou um jogador, o Aaron Gordon, que só tinha uma perna. Porque a outra, pronto, e não devia estar a jogar, mas pronto, lá fizeram a cena a Giannunobi, não é? Tivemos de ter um momento ao Giannunobi, no ano passado tivemos e agora voltámos a ter, mas neste caso até portou-se bem, se fosse bem, no sentido de aguentou o jogo todo, mas pá, não era o Aaron Gordon, mas lá fez um duplo-duplo, ganhou uns ressaltos e tal, mas eu até disse-vos antes de começar a gravar, ainda bem que os Denver Nuggets não passaram, porque senão isto era tipo Mos Knicks, na próxima série ia, se calhar ser o Jokic a próxima vítima, o Jamal Murray ou isso, que aquilo já estava a ver as cartas de baralho todas a desmontar, que até o próprio Westbrook também estava, ao que parece, também estava a jogar algo limitado nos últimos jogos. Mas pronto, ganha o jogo Oklahoma City Thunder, destacando mais o jogo 7, pronto, que é o jogo mais importante, digamos assim, que tivemos os Nuggets a passar à frente, porque pronto, do outro lado do OKC não acertavam nada, os triplos, aliás, os Denver Nuggets deixavam os jogadores totalmente abertos dos Oklahoma City Thunder para tentar lançamentos, e eles não marcavam, o jogo Oklahoma City Thunder não estava a conseguir marcar, até acho que foi só na parte final do segundo período, salvo erro, que conseguiram meter um triplo, acho que foi aí. Mas lá está, foi aquele primeiro período dos Nuggets estiveram superiores, muito por causa da questão disso, e também notou-se ali a questão do um dia extra de descanso para aquela malta, que não podemos esquecer que os Denver Nuggets contra os Clippers foi ali a levar coça e 7 jogos, e depois contra o Oklahoma City Thunder coça a 7 jogos e sempre a jogar, basicamente só tinham de descanso e ali coisa, mas a partir dali os Oklahoma começaram a ganhar, fizeram as questões dos turnovers, forçaram turnovers da defesa e ataques de transições rápidas e acabaram por ganhar aqui o jogo. Mas passo para ti primeiro, Quedas, para falar, também podes falar um bocadinho da série em si, que notou-se já agora, notou-se inexperiência um bocado da equipa dos Oklahoma City Thunder, mas não são dos jogadores, também um bocado no treinador, não achas? Sim, eu acho que, por um lado, eu acho que não se deve descurar que não é por acaso que ao longo dos anos os Denver têm sido uma equipa tão difícil de eliminar. Há algo, não só na qualidade enorme do Jokic, mesmo numa eliminatória em que ele teve problemas que já não tinha há muito tempo, e aliás, não caindo novamente nos exageros tão comuns desta era da discussão de basquete na net, em que agora de repente já é o Jokic que é um falso MVP, é tudo falso MVP a toda a hora. Mas o Jokic cometeu mais erros do que lhe é costume, e parte desses erros, pronto, são culpa dele também, não se deve estar a desculpar o homem, só porque ele é muito bom, mas parte disso também veio de uma construção de equipa à volta dele que fez com que cada vez mais fosse tudo dependente dele, e isso gerou problemas. E principalmente contra uma equipa que defende tão bem como o OKC. Porque a questão curiosa do OKC é que onde eles acusaram mais inexperiência foi no ataque. Eles, na defesa, mantiveram-se quase sempre muito regrados, muito certinhos, não quer dizer que parassem tudo a toda a hora,
mas defensivamente mantiveram sempre muito bem. No ataque, às vezes sentia-se um bocadinho mais um tremelicar, né? um tremer de pernas. O Jalen Williams teve ali alguns jogos bastante sofríveis, terminou com chave de ouro, mas teve ali uns jogos assim, principalmente a nível da eficiência, muito complicados, em que os números não parecem assim tão maus, mas depois vês a eficiência, tipo, isto não foi bonito a nível de percentagens. E eu acho que eles acusaram sim um bocadinho dessa inexperiência, mas também foram jogar contra uma equipa que, para o melhor e para o pior, são uma rotação quase ainda mais absurdamente pequena que o Tibbs gosta de fazer com os Knicks. É aquilo. E quando os jogadores jogam tantos minutos juntos, sim, vais ter problemas de lesões, sim, vais ter problemas de cansaço, mas o que nunca vais ter problemas é problemas de táticos e de execução. Os Denver executam, mesmo quando está tudo a correr mal, no ataque pelo menos executam sempre bastante bem, porque sabem exatamente para onde têm a ir a toda a hora. E mesmo contra uma equipa tão boa defensivamente contra o OKC, quando a outra equipa é tão eficiente a executar sempre, essa barragem vai quebrando e a coisa vai passando. E é por isso que os Nuggets são tão difíceis de eliminar. Mas eu junto a minha voz ao coro de gosto muito do Jokic, mas deixa o homem lá descansar para os seus cavalos. Deixa os Nuggets ver se para o ano conseguem montar uma equipa com um bocadinho mais de opções para ele, com um banco um bocadinho mais equilibradito, para ele não ter de estar a fazer sempre tudo sozinho. E acho que ao passar ao OKC vais ter certamente uma eliminatória melhor e uma eliminatória com duas equipas que jogam com um bocado, não obstante os Timberwolves terem mais jogadores experientes do lado deles, mais vozes de experiência, enquanto que o Standard é um bocado tudo jovens e tipo o Shea acaba por passar por veterano na equipa, quando já não é assim tão veterano assim, mas acaba por ser o veterano não oficial da equipa. Mas ambas as equipas jogam com essa tipo arrogância da juventude, não é? São equipas que jogam muito com esse peito cheio, ou seja, vai ser muito interessante ver esse duelo de duas equipas que jogam acima de tudo com enorme confiança em quem são. Tanto o OKC como o Timberwolves têm muita confiança. E essa confiança vai ser testada nesta eliminatória, porque até agora tem conseguido ganhar e mais tarde ou mais cedo vão deixar de conseguir. E vai ser, por exemplo, muito interessante ver como, por exemplo, uma equipa como o OKC, que defende muito bem, mas o OKC vai ser giro ver como é que vão lidar com o Anthony Edwards. Porque o Anthony Edwards é um jogador muito tricky de marcar, porque uma pessoa olha para o perfil atlético dele e para ele afundar na cara das pessoas, o instinto é pensar corta-lhe a entrada para o cesto, vamos eliminar tudo isso, vamos eliminar a entrada para o cesto. E sim, é uma decisão correta, mas obviamente todos nós sabemos que o Anthony Edwards tem melhorado todos os anos brutalmente a nível de triplo, e este ano tem lançado triplos como ninguém, então nesse aspecto é um jogador muito difícil de defender. E uma evolução que eu notei positiva no Anthony Edwards este ano é que a grande coisa contra ele era a tendência para querer ser ele a fazer tudo, a toda a hora. Fosse o lançamento, fosse a assistência. Mas a decisão tinha de estar nas mãos dele. E ele melhorou nesse sentido. Tem um pouco mais de confiança no resto da equipa nesse sentido. Acho que nesse aspecto o ataque dos Timberwolves este ano, os Timberwolves de um modo geral têm sempre uma defesa bastante boa, mas o problema deles era nesse aspecto era uma equipa semelhante ao OKC. O problema era a deficiência do ataque. Era um ataque que tinha muitas quebras aqui e ali. E o ataque tem estado mais equilibrado. Deve ser dado. Nenhum de nós aqui, pelo menos, não tenho ideia, mas somos um podcast muito céticos em relação ao Randall. E a verdade é que todas as eliminatórias, não quer dizer que isto agora detesta aqueles posts quando a malta dizer peçam desculpa ao Randall, olha que eu estava a jogar. Não peço desculpa, porque ele antes estava a jogar mal, portanto quando ele jogava mal, quando ele estava a jogar mal, eu dizia que ele estava a jogar mal, não tem que estar E era normal uma certa desconfiança, não é? Era normal. Havia um historial de quebra. E não quer dizer que não possa acontecer agora, pode sempre acontecer, who knows? Mas a verdade é que tem estado não é que nos tenha provado enganados, não é isso, tem estado muito bem.
O Randle tem estado muito bem, tem eliminado por completo, talvez por, se calhar, pela primeira vez na sua carreira, estar numa equipa em que é gritantemente óbvio que ele não é o número 1 e, portanto, não tem de estar a portar como tal, porque ele mesmo com o Brunson ainda se tentava portar como número 1 às vezes, especialmente a nível do volume de lançamentos, e nos Timberwolves ele claramente sabe que não é, e se calhar houve um ajuste do jogo a isso, mas ele está, pronto, a bola cola menos nas mãos dele, está muito mais eficiente, até está aguerrido a defender. Isso também é uma questão de cultura, não é? Os Timberwolves são uma equipa que defende muito bem como equipa, e o Randle se calhar tem sentido também, não é? Quando vê todos os outros jogadores, incluindo as estrelas, a defender bem ao lado dele, se calhar tem um bocado mais esse impulso de deixa-me também mostrar algum esforço nesta área, até porque o Randle nem sequer é daqueles jogadores que tu pensas que têm atributos físicos que o tornam um mau defensor. O problema dele era sempre exclusivamente esforço. E ele continua a ser, provavelmente, o pior defensor do 5 titular dos Timberwolves, mas bom não obstante. É o pior, mas não é mau. Está a defender bem, a equipa toda está a defender bem. E nesse aspecto, acho que os Wolves vão ser um osso duríssimo de roer para o KC. Eu, fazendo uma antevisão final, embora o OKC tenha mostrado uma grande evolução para o melhor estes playoffs, continuo a achar que continua a ter alguma desconfiança da eficiência no ataque deles, e acho que os Timberwolves têm armas para parar o ataque deles a espaços, e embora acho que o OKC vai defender muito bem os Timberwolves, vejo mais armas do lado dos Timberwolves para conseguirem quebrar aqui e ali essa barreira do que do outro lado. Nesse sentido, vantagem em casa do OKC, eu diria o Wolves em 6. Uhum. Ok. Gonçalo, passando para ti, o jogo em si que passaram, lá está este jogo 7, que só havia 3 jogadores que tinham feito um jogo 7 na sua carreira, não é? O Shea e o Dort, que foi na bolha, no jogo Oklahoma City Thunder contra o Houston Rockets, e o outro jogador foi o Hartenstein, no tal jogo 7 dos Knicks contra os Pacers, da época passada. E agora, estes Oklahoma City Thunder passaram este obstáculo grande, não é? Contra os Denver Nuggets, como eu disse ali, algo coisa, mas com grande coração, e lá conseguiram também, conseguiram ir ao jogo 7, não é? Mas também, já comentámos, aliás, ao longo da série, que também fatores de inexperiência, e depois aquele ataque do Oklahoma City Thunder que voltava tipo, falhava, não é? Principalmente ali no jogo 6, que dava aquela, como eu disse outra vez contigo, dava-me vibes da tal final da NBA Cup, não é? Contra os Bucks, aquele ataque meio estagnado, em que depois o triplo falhando, os jogadores ficavam ali um bocado como ao J-Dub ali, prontos, a arrefecer e a desaparecer um bocado do encontro, mas neste jogo tivemos aqui uma volta face, e tivemos este Oklahoma City Thunder, que é o que muita gente diz, não é? Que até nós estamos num grupo, não é, da NBA a dizer, finalmente estão a aparecer os Oklahoma City Thunder da fase regular, foi um bocado isso. Agora vão apanhar estes Timberwolves, não é? Que, falando em máquinas aliadas, falei dos Pacers, destes Wolves, também estão a ficar bem afinados. Randall, Anthony Edwards, como digo, acabou bem a série. E depois tem ali um coletivo muito interessante, e é um coletivo, não estou só a falar dos 5 titulares, também a malta a vir do banco, principalmente aqueles 3, não é? Obviamente, as 3 principais peças da rotação a vir do banco: Nick Alexander-Walker, Dante DiVincenzo e Naz Reid. Passando para ti, também se quiseres comentar mais qualquer coisinha do jogo 7, também estás à vontade, e também dá a tua previsão aqui para estas finais de conferência lá do Oeste. Sim, sobre o jogo 7, foi exatamente aquilo que eu acho, não sei se tinha dito no nosso grupo, ou já noutra ocasião, mas aquilo era OKC se eles quisessem ser aquilo desde o início. Eu acho que houve 2 jogos que não me pareceu ter sido culpa dos jogadores, mas ter sido culpa da equipa técnica em perceber demasiado tarde, ainda bem, obviamente a tempo porque acabaram por passar, mas tarde de certa forma, porque viu-se do jogo 1, que foi o jogo, se não estou em erro, que Denver venceu, se não estou em erro. Sim, o tal do Aaron Gordon, do triplo do Aaron Gordon. Exatamente.
que foi um jogo em que o Jokic estava super confortável porque estava só a ser defendido pelo Chet e em pequenos momentos via-se o Jokic a fugir do Hartenstein. Portanto, notava só claramente que o Jokic não queria ser defendido pelo Hartenstein e o Mark Daigneault demorou um bocadinho a compreender que isso se calhar era o caminho a seguir, no sentido de tentar limitar ao máximo o jogo dos Nuggets e, obviamente, por conseguinte, através de limitar, obviamente, o jogo do Jokic. E aquilo que vimos no jogo 7 do OKC foi exatamente aquilo que eu esperava de ver do OKC durante toda a série. Apenas não o tivemos, seja por más decisões de alguns jogadores, seja por má decisão da equipa técnica, mas obviamente que a equipa do OKC não era por acaso que estavam a vencer por aquela grande margem no terceiro período, porque, como o Pedro disse, não são uma equipa muito construída para o ataque, não é isso, mas são uma equipa que defensivamente é muito complicada de teres um ataque minimamente eficaz frente a uma equipa como os OKC Thunder. E depois, novamente, basta um roubo de bola, basta ali uma tapinha, basta ali um passe interceptado, em que eles depois na transição têm jogadores atleticamente muito, muito competentes. Quando tens um JW e um Ludort a correr contra ti, pronto, vais lá com um comboio em cima de ti ou com um caminhão, boa sorte. Novamente, esta malta, nessa questão do jogo de transição e na tomada de decisão na transição, são uma equipa muito perigosa e que pode afetar e pode provocar muitos danos a qualquer adversário. Acho que os OKC vão aproveitar um bocadinho isso, porque os Wolves, no ponto de vista de defesa de transição, não são propriamente uma equipa muito exímia nesse aspecto. Têm melhorado bastante, é um facto, mas novamente, o Anthony Edwards é propriamente um jogador defensivamente marca sempre presença, mas transição é um bocadinho mais complicado. O Mike Conley é o que sabemos. Tem apenas aqui, se calhar, o Jaden McDaniel, se calhar aqui, atleticamente falando, que se possa equiparar um bocadinho a este jogo de transição do Standard. Eu acredito que o Standard também, de certa forma, vão estar confortáveis a defender no seu meio campo defensivo. Neste caso, o 5 para 5 no meio campo ofensivo dos Wolves. Mas é preciso ter muito cuidado, porque se há coisa que estes Wolves têm vindo a fazer ao longo de toda a época, não só playoffs, mas também ao longo de toda a época, é serem cada vez melhores no seu processo de tomada de decisão no ataque, dos jogadores com bola, jogadores sem bola. Temos a ver um Anthony Edwards cada vez melhor em termos de playmaking. Temos a ver um Randall com uma tomada de decisão muito, muito boa, em que já não vemos o Randall, como já o temos vindo a dizer, já não vemos o Randall estar 5, 6 segundos com a bola na mão. Temos um Randall que está 3, 4 segundos com a bola na mão e depois toma a melhor decisão, seja para atacar ao cesto, seja para fazer um passe, seja para fazer um post-up, seja o que for, ele está cada vez melhor. Não só isso, mas ele acaba por ser aqui um bocadinho o conector de jogo entre todos, entre o do Randall para os restantes 4 jogadores. E isso é muito trabalho de casa por parte do Chris Finch, que eu gosto de dizer que nós já falámos há umas épocas atrás, também aqui no podcast, sobre aquelas voltas de 360 graus, em que temos uma equipa muito mal e depois de um momento para o outro, ali no espaço de meses, estão a um nível que ninguém conseguia prever que eles chegassem a esse patamar. E eu acho que estes Wolves são um exemplo perfeito disso. Estamos a falar de uns Wolves que não começaram a época muito bem, tiveram um início de fase regular muito tremido, de equipa com muitas dificuldades em conseguir encontrar a sua identidade na forma de jogar, e acho que essa transição, essa mudança tem sido claramente muito mérito do Chris Finch, que por esta altura, o ano passado, estava a ser altamente contestado pelos Wolves, até mesmo alguns adeptos a quererem a cabeça dele, como se costuma dizer, mas ele também, os Wolves mantiveram a sua confiança, o Chris Finch também manteve a confiança nos jogadores que tinha. Como o Pedro estava a dizer, vai ser uma série muito, muito interessante, uma série muito física, porque as equipas gostam de ser muito físicas do ponto de vista defensivo e também no ataque gostam muito de explorar essa vertente do jogo. Em termos de fator X, digamos assim,
eu não consigo encontrar aqui neste momento um Anthony Edwards pela sua capacidade de off the ball, de se movimentar, também capacidade o seu shot making, que apesar de na série com os Warriors onde está tão bem, teve aquela fase final melhor, mas eu nestes playoffs ainda não o vi de uma forma consistente o Anthony Edwards que nós vimos na segunda metade da temporada, mas esperemos que ele apareça nesse bom momento de forma agora também nesta série. Também Jaden McDaniels do ponto de vista defensivo também acho que vai ser muito importante. Em termos de matchup não sei como é que as coisas vão ser, acredito se calhar teremos um McDaniels a defender um Shea, ou ter um Anthony Edwards a defender um Shea. Novamente, há aqui algumas vertentes, estou aqui um bocadinho curioso para perceber como é que vai ser o encaixe de equipa a equipa, porque em termos de matchups diretos, acredito que acho que os OKC têm vantagem, porque são jogadores muito, muito interessantes, muito completos e conseguem defender múltiplas posições, cada um dos 5 titulares. E aqui por parte dos Wolves vai ser aqui um bocadinho um teste de fogo, mas como o Pedro disse também, acho que o ataque dos Wolves, mesmo assim, não vai desaparecer, não vai esvanecer, nem pouco mais ou menos, apesar de ter aqui uma defesa do OKC que acho que vai provocar muitas dificuldades. Eu vou dizer OKC em 7. Ok. Eu acho que falaste da questão do fator X, pronto, falamos há pouco do Randall, se calhar vai ser o Randall, lá está, se volta a ter uma série em grande nível, e do lado do OKC eu meto o J-Dub a ter uma série, eu acho que ele agora vai ser mesmo obrigado a ter uma série mais regular. Não pode ser um jogo bom e um jogo mau, sei que acho que ele tem que ser mais regular, porque falando de matchup, estavas a falar, Gonçalo, eu acho que o Shea vai apanhar o Jaden McDaniels, que está num grande momento de forma, vamos ser sinceros, nestes playoffs, viu-se contra os seus Lakers, viu-se também contra os Warriors, é verdade que não foi muito estado porque o Stephen Curry infelizmente lesionou-se, lá está, no jogo 2, porque senão tinha que andar feito como maluco a correr atrás dele, não é? Aqueles jogos todos, mas acho que vai ser esse, porque acho que o Anthony Edwards vai se precaver e não vai ser ele com o Shea no sentido de precaver a sua energia, e até nós lembramos perfeitamente daquela press conference do Chris Finch a criticar um bocado o Anthony Edwards, dizer a questão de gestão de energia, um bocado usando este termo, que realmente é verdade, o Anthony Edwards feito maluco, depois que o ataque não tinha gasolina, pois, porque ele do outro lado ia feito maluco a tentar roubar as bolas todas, ressaltos e não sei o quê, e queria ficar com tudo e mais alguma coisa, e depois não dá para ter energia para tudo, há que ser mais cerebral, digamos assim, mais inteligente. Mas acho, eu percebo a malta comentar confrontos Shea e Anthony Edwards, que sim, pode ditar realmente a série, mas acho que os principais fatores é os tais as estrelas secundárias, vamos dizer, que é o Randall e o J-Dub. Acho que vai ser muito interessante, que atenção, estes dois até estou a ver o J-Dub ali até que aguentasse com o Randall, ali no matchup. Eu estar aqui a ver os matchups assim, se o 5 inicial do meio de outra equipa forem assim, acredito que teremos o Hartenstein no Gobert, porque sim. é o normal. Acho que o Mike Conley no Ludort, mais por aquela questão do Ludort não ser propriamente uma ameaça ofensiva, apesar de ser um jogador competente nos 3 pontos. Acho que o McDaniels possivelmente ou num Holmgren, ou se há uma coisa do género. O Randall e J-Dub acho que sim, acho que vai ser ali um matchup muito, muito interessante. Embora eu estou a ver o chat até que levar com o Randall e até que levar com aquele pesozinho ali, aqueles ombrinhos ali. Mas é assim, eu acho que, mas repara, eu acho que percebes o que eu quero dizer, mas depois vai haver ajustes e aí vão trocar um bocadinho. Eu acredito do ponto de vista das ajudas, o McDaniels consiga dar mais nessa vertente do que o Randall. Por isso é que eu acho que vai ser um bocadinho mais o J-Dub com o Randall, o McDaniels com o Chet, o Gobert com o Hartenstein, o Dort e o Mike Conley. Eu acredito, novamente, vai ser uma questão de ajustes, vai ser uma questão de trocas que possam existir ali nos bloqueios diretos.
eu acredito que Olha possamos que ter podemos ter Caruso. Olha que ainda podemos ter Caruso com o Randall. Se ele mete com o Jokic. Isso é depois das rotações, que eu também estou muito curioso, porque estou curioso para perceber que tipo de rotação é que teremos por parte do Standard, apesar de terem um banco muito extenso. Do outro lado, há Naz Reid, há Dante, há o Alexander Walker, que também vai ser muito importante nesta série, tal como foi na série passada. Também curioso para perceber porque, novamente, temos a questão do Caruso, é um facto, temos a questão do Aaron Wiggins também temos a questão do Cason Wallace, temos aqui 3 jogadores pequenos, digamos assim. Estou curioso para perceber que minutos é que o J. Will vai ter, que minutos é que outros jogadores possam vir a ter nesta. O Isaiah Joe não me parece que tenha aqui propriamente muitos minutos, não é para ele estar a jogar mal, não é isso, Sim. mas novamente, Eu estou a perceber, eu parece-me que da mesma forma que temos os Wolves com uma rotação a 8 jogadores, eu quero acreditar que vai acontecer o mesmo com o OKC. Não por uma questão de quererem igualar, fazer igual, mas por uma questão de que os 3 jogadores também dão muito e dão coisas muito diferentes à equipa dos Wolves. O Isaiah Joe, eu acho que lá está, é como tu dizes, não vai ter muita coisa porque, tal como aconteceu com o Denver, e nós vimos, ele quando estava em campo era muito caçado, ou seja, ficou um alvo, pronto, lá está, com Aaron Wiggins, Cason Wallace, e não sei o que, é claro que depois os Denver Nuggets, Jamal Murray olhava ali para o Isaiah Joe, eu quero-te a ti, não é? Há que trocar isto para eu te apanhar, e acho que nesta série também vai acontecer isso, que é, se o Isaiah Joe vai em campo, eu estou a ver um Anthony Edwards a querer ficar com ele, obviamente, nada a dizer. Mas pronto, e também a questão dos bancos, também que estamos agora a falar, acho que também vai ser muito importante porque a versatilidade ambos têm lá está, a nível de bancos, sinceramente, se fores-me a perguntar, eu vejo argumentos para os dois lados. Se calhar o jogo em si mais para o lado defensivo, não é? E do lado dos Timberwolves mais para o lado ofensivo até. Se caso o triplo do Dante precisa cair e o Naz Reid está também a ser um belo jogador. E depois também tens a questão do banco dos Wolves, que é um banco muito versátil, que dá de várias coisas em diferentes momentos do jogo. Precisas um bocadinho ali mais de um jogador um bocadinho mais versátil, mas que continua a ter lançamento, pode ir buscar um Alexander Walker, precisas ali de um bocadinho de playmaking, apesar de um bocadinho só. Tens ali um lançamento exterior, tens o Dante, e depois ter um jogador como o Naz Reid, caramba, quem dará muitas equipas ter um jogador como o Naz Reid, e acho que até mesmo não é dizer que isso vai acontecer, porque não me parece, porque há Randall, mas se não houvesse Randall, acredito plenamente que poderíamos ter aqui um Rudy Gobert e um Naz Reid a jogarem ao mesmo tempo, ou até mesmo minutos, ou até mesmo alturas, em que se calhar os minutos do Gobert, de certa forma, apesar de ele ser muito importante, se calhar os minutos dele baixarem um bocadinho para terem aqui um bocadinho uma maior inclusão do Naz Reid, tendo em conta que o Hartenstein também é um jogador com algum lançamento exterior, é um jogador que gosta muito de fazer aqueles handoffs, ele com o J-Dub. Não é dizer que o Gobert vai para o banco, mas acho que o Naz Reid poderá ter mais minutos nesta série, se calhar nas anteriores. Sim, e isto, atenção, é a beleza dos playoffs, é os encaixar das equipas, depois o ajuste dos treinadores de jogo após jogo, que vemos, não é? E atenção, estamos a falar de treinadores, o Chris Finch, que é um treinador que já vimos, que é um treinador que prepara muito bem as séries, e o Mark Daigneault, que ali houve ali falhas, que já vimos a comentar, mas lá consegue remediar as coisas e vai ajustando, e vai ser um belo confronto, lá está, de duas belas equipas, e que, lá está, a meu ver, são justas no sentido de estarem na posição que estão, que é nas finais da conferência. Só para terminar, maltinha, eu lá está, lancei até pelas páginas das redes sociais da pausa técnica, lancei a questão
de qual era lá está, já que sobram só 4 equipas, lancei uma questão, com as opções das 4 equipas qual é a equipa que acham que vai ganhar o título? Eu lancei, lá está, essas sondagens nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e também lancei para o tal grupo, não é, Gonçalo, do projeto Vamos Falar de Fundo também, tinha lá alguma malta, lá está, que tem lá a página de malta desse grupo do setor da NBA, e também mandei para lá, e juntei as votações, e até já agora agradecer para a malta que participou, agradecer, que foi alguma gente, lá está, foi 62 ou 63 votos que tivemos no total, lá está. Em que, dando já os resultados, Oklahoma City Thunder com 46% no total, lá está, a ser lá está, a equipa com mais votos, depois Timberwolves com 22%, ou seja, 2/3 dos votos é para uma equipa do Oeste, e depois por fim New York Knicks com 17% e Indiana Pacers com 14%. E com isto lanço-vos a questão, embora o Gonçalo, eu sei o teu voto, não é? Consigo ver. Votaste no WhatsApp, Sim, não é? não é isso. Eu ia dizer, não mostres essa sondagem ao Ali Burton, está bem? Porque ele depois pode usar isso como motivação exatamente. para chegar às finais e depois é um problema. É só para avisar. Exato. Underrated. Não, overrated. Agora ele, como é que é dizer? Overrated. Não, é que ele depois mete overrated that. E depois tipo, sondagens? Não, ele ia dizer underdog, não é? Ia dizer qualquer coisa tipo underdog ou the last, é o tipo o último favorito ou coisa assim, o último é pior equipa. Por isso, Quedas, lance-te a questão, lá está, sem pensar assim e sem falar, lance-te esta questão. Qual das 4 tu vês como campeão atualmente? Atualmente, lá está, antes de começar aqui as finais da conferência. Sim, sem pensar muito, sendo que, obviamente, dado que a minha previsão foi Knicks e Wolves a passarem, a minha escolha é entre essas duas. Portanto, o que é que eu acho que acontece? Wolves contra Knicks, Knicks contra Wolves, e dou por mim, bizarramente, e se calhar em homenagem a um grande amigo meu, que é o Pedro Silva, um pobre fã de Knicks há tantos anos, que tem poucas memórias de ver os Knicks a serem verdadeiramente bons. Algo em mim diz Knicks a serem campeões, não sei bem porquê, mas vai ser essa a minha previsão. Ok, muito bem. Lá está, atenção, acho que não disse das finais da Conferência Oeste. Eu é Timberwolves que passam. Eu estou em dúvida entre 6 ou 7 jogos. Eu vou pôr em 7, pronto. Para segurança, metem 7. É tal cena. Para segurança, metem 7. Depois, finais. Lá está, eu votei para a cena do Haliburton. Eu pus Haliburton. Numa das votações, acho que foi no Twitter, eu pus os Pacers, que é naquela cena para Haliburton que lá os críticos. Mas pronto, até lá está, tem um conhecido, lá está, que é o José Essa, coitado, não é? Que o Gonçalo já conhece, o José Essa, adepto de Timberwolves, mas não, eu vou para os Pacers, lá está, mesmo para a cena do Haliburton, overrated that, agora, tipo com o título e a dizer essa cena, eu vou para o Haliburton, lá está. Gonçalo, não sei qual foi o teu voto, é verdade, tinha que andar a ver. Não, eu tinha pegado um outro voto, mas foi sido mais na brincadeira, foi depois dos Wolves terem passado. Foi a minha brincadeira quando disseste o ou e eu disse ou, que é isso? Exatamente. Ora bem, OKC em 6-7, Knicks em 5-6, mas vá, Knicks em 6 e os OKC em... Pode ser também OKC, não, é OKC em 7. Na final, OKC em... OKC em 5. Ok, ou seja, só o Quedas é que quer ter um É campeão para que já foi dizer, campeão. É caso para dizer OKC, UFC, KFC e doesn't matter. OKC and fire. Exato. Mas sim, atenção, dado estatístico também, histórico, é mais histórico, não é? Vamos ter o 7º campeão diferente da NBA, desde 2019 vamos ter 7 campeões diferentes, e até durante esse período, que até eu bati isso no meu Twitter até, que vamos ter 11 finalistas, porque qualquer, lá está, a equipa que for, nunca foi finalista até 2019 até agora, nunca foi finalista, por isso vamos ter 11 finalistas diferentes de 2019 até agora, ou seja, em 14 finalistas possíveis, 11 diferentes, 11. Isto é realmente absurdo. E por fim temos 16 semifinalistas diferentes, mas pronto, aqui
semifinalistas, porque lá está, se formos a puxar um bocadinho, a Miami Heat era uma equipa muito batida, os Boston Celtics era uma equipa muito batida, para ir às finais da conferência, eram equipas ali algo batidas, apareceu lá está de 2019 até agora. Mas pronto, malta, estão aqui lançadas aqui as nossas apostas, as nossas previsões. Pronto, e se isto correr mal, pronto, somos uns nabiças, não percebemos nada disto e pronto, nós estamos aqui na mesma. Não é, Quedas? Estamos aqui sempre aqui presentes para levar com já isso. agora, podemos ter, pela primeira vez na história da NBA, um homem que é cinturão vermelho em karaté e em artes marciais e campeão da NBA, que é o James Johnson. Eu acho que isto nunca aconteceu na história da NBA e pode acontecer. Ele assim, ele vai meter o anel, ele ao receber o anel vai ter lá os cintos todos, as artes especiais todos e o anel. Uma pergunta, ele chegou a ganhar anéis com Miami, não foi? No tempo do LeBron e do D-Wade. Opa, não sei se ele ainda apanhou essa fase, se ele estava lá. Agora que faz uma boa pergunta. É que eu sei que parei por uma publicação, alguns hoje. Não ganhou. Não ganhou. Estava em Chicago, Toronto, e basicamente ele veio em 2016, ou seja, ele veio para Miami em 2016. Depois. Exato. Eu tinha noção que o James Johnson não estava. Ele quando foi para Miami já tinham passado 2 anos do LeBron em Miami, porque depois o LeBron foi em 2015. Sim, 14, 15, 15 a 6, exato, 16 a 7. Yeah. Exatamente. Miami que nessa fase tinha, pronto, acho que foi pós o Bosh, não é? O Bosh foi, acho que foi na segunda época pós LeBron que teve aquele tal problema e pronto, depois apareceu a era do Whiteside. Essa grande era em que toda a NBA coletivamente decidiu durante anos achar que o Whiteside era um jogador remotamente adequado, quando era na verdade um caça-estatísticas, um papa-estatísticas da pior espécie. Eu nunca vi ninguém tipo... Eu lembro que uma vez disse, lembro de dizer a um amigo meu que estava a ver os jogos, a dizer, ei, Whiteside, incrível, e eu tipo, jogador tipo DPOI, eu faz-me um favor, vê um jogo de Miami e olha só para o Whiteside e vê quantas jogadas é que ele, à caça do bloco, que depois mais tarde ou mais cedo tem, deixa o jogador completamente da descoberta atrás dele. E tipo, presta atenção só a ele e vê quantas vezes é que o jogador que ele está a marcar diretamente fica sozinho debaixo do cesto porque ele está a ir a todos os blocos e depois no fim terminava com uma... E que fique bem claro, durante muitos anos o Whiteside era um jogador incrível em fantasy porque não falhava muitos lançamentos, porque era tudo só afundanços e estatísticas defensivas incríveis. Máquinas duplo-duplos. Máquinas duplo-duplos. Também ressaltos, ele ganhava aí toda hora e blocos em barda. Jogador incrível de fantasy, mas sempre foi uma fraude tão grande como jogador defensivo. E tinha votos para DPOIs, coisas desta vida. Nunca ganhou, felizmente. A insanidade nunca chegou a esse nível, mas ele votos tinha imensos. Portanto, pronto, essa era Whiteside foi uma era muito curiosa da NBA. É curioso, Quedas, que ele teve votos para DPOI, não é? Em 4 ocasiões, mas só uma vez ele foi All Defense e foi Second Team. E tu sabes que os votos para defesa do ano, o júri é diferente dos All Defensive Team. Por isso acho que houve um lado do júri que teve olhos na cara, houve outro que não. E mesmo Defensive Second Team é um bocado aquelas coisas que dizem, não há ninguém, olha, isto faz muitos abafos, bora, vamos lá meter na foi só uma vez, lá está, só foi uma vez, Quedas, lá está, só foi uma Quedas, mas para o prémio principal já recebeu 4, lá está, houve 4 anos que recebeu votos, por isso... Vamos dizer de outra forma, digo isto sem qualquer espécie de ironia, o Jokic defende melhor no low post do que o Whiteside alguma vez defendeu. O Jokic é tudo menos um grande defensor, é um defensor mediano at best, mas bem melhor 1000 vezes, só para efeitos defensivos, e isto que nós estamos aqui a dizer, para muito boa gente que via NBA na altura, seria tipo um choque. Como assim? Tipo, como é que o Jokic pode alguma vez ser melhor? Era muito melhor. Porque ao menos não faz estupidez. O Whiteside fazia muita estupidez. Exato. Era um jogador tão... Era daquelas vezes que me irritava tanto de ver. Era uma coisa... Mas pronto. Sim.
Enfim, e com o Whiteside fechamos o episódio, lá está. Exato. A fechar aqui, atenção com a história, malta. Nós, pós-técnica, gostamos de recordar coisas bonitas. Que é o grande avanço Whiteside. Vou dizer ao Marcos para ver os últimos minutos deste episódio, não é, Gonçalo? Vamos dizer, Marcos, vai ver os últimos minutos deste episódio, aqui um belo tributo ao Hassan. Não, nós temos que começar a ter estes momentos históricos, tipo, para concorrer lá com o Tovar e lá os gajos do Ludopédio. Eles fazem a história do futebol, nós fazemos a história da NBA. Começamos a inventar que vimos a inventar sobre termos visto o jogo do Wilt Chamberlain em direto quando ele marcou 100 pontos. Tipo, as pessoas chamam. Tu viste esse jogo, Gonçalo? Deves ter. Eras nascido, certeza Epá, absoluta. olha, eu vi ontem. Epá, vi ontem. Fiquei. Foi o Gonçalo que escreveu o número 100 no cartaz para o Wilt segurar. Exatamente. Acho que para que aquilo é letra Arial. O tamanho é ali à volta do 54 ou 72, que é para ocupar a folha toda. Impresso com papel timbrado, A4, que é o papel assim mais grosso. Depois o Will estava mesmo ao meu lado e olha, que isto acabou de ser impressora, está um bocado quente, segurei pelas pontas e depois podes ir ver. E foi numa impressora HP, não é? Foi numa HP ou numa Lexmark. Sim. Claro, tem que ser uma HP, isto não pode ser uma qualquer. Esta é a parte bonita do historial do Gonçalo. Menos bonito foi ele que deu Coqueland Bias, mas pronto, tipo, cada um tem o seu impacto na história das formas que tem. Exato. E com este final aqui, bem, está com uma boa disposição, vamos fechar aqui o episódio. Mas já de fechar aqui, agradecer a presença aqui do Quedas, mais uma vez cá, e ele sabe que lá está, vai ter mais oportunidades, obviamente, para estar aqui presente, e tem-nos feito companhia, lá está nestes playoffs. E fará, embora já não vai haver assim tantas oportunidades, não é? Que entretanto já está a começar a acabar, lá estamos a entrar nas finais de conferência, depois vamos ter a final, mas pronto, agradecer aqui a tua presença, Quedas, que é sempre fixe ter-te aqui. Obrigado, e dar a tua opinião. Do nosso lado, Pausa Técnica, sigam-nos nas redes sociais, no Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal YouTube e deixem o like, ajuda no algoritmo. Lá está aquelas questões de aparecer nas recomendações e isso. Tal como também nas plataformas de podcast, Spotify e Apple Podcast, deixam lá as 5 estrelas, que ajuda também nisso, e aparecer nas recomendações da aplicação. E já também subscrevem, obviamente, e ativem lá o sininho, tal como no YouTube, para vocês receberem as notificações de conteúdo que iremos lançar para essas plataformas. Um grande abraço a todos. Provavelmente podemos ter outro episódio para falar, lá está, destes primeiros jogos das finais da conferência, mas isso vai depender das nossas agendas. E também, eu estou a apontar a mim mesmo, e também, caso vejam os jogos, não é? Estou a apontar a mim. Mas atenção, agora é mais fácil, é só um jogo por dia, não é? Cá há 2 jogos e não sei o que mais. Agora é só um jogo por dia, por isso acho que vai ser mais fácil de acompanhar. Mas fiquem bem, malta. Grande abraço e pá, como é que é? Como é que é aquela canção de Sporting? Era para o Martim, pá. Como é que é? Já não lembro. Eu não sou sportinguista, atenção, não sou sportinguista. Isto era mais para o Martim, que atenção. Sabes que eu neste tema não te vou ajudar, porque não. Pronto. Grande abraço ao Martim já agora. Está a fazer a cena de Santiago Compostela. E ele, quando vier cá, tem que falar disso. Tem que falar também da experiência disso também. Que eu quero saber também. Vá, fiquem bem, malta. Tchau, tchau.